Livro do apóstolo João, Aleluia. capítulo 21. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que existe um rio na cidade santa. E o que corre nesse rio é a água viva. Aleluia. Glória, verdade. A Bíblia também diz que aos dois lados desse rio existem árvores. Aleluia. E o nome do fruto é o fruto da vida, Amém, Jesus. para alimentar todos quantos comerem. Todos quantos entrarem nas cidades, na Santa Jerusalém, na Nova Jerusalém, a Canaã Aleluia. Celestial, a cidade santa do Deus Todo-Poderoso. Todos quantos entrarem pelas portas mergulharão nesse rio, comerão desse fruto. E a glória do Todo-Poderoso continuará Aleluia. iluminando a cidade. Aleluia. Não haverá noite, não haverá calma, não haverá morte, não haverá luto, Aleluia. não haverá pranto, Aleluia, Jesus. não haverá coisa imunda, Glória a Jesus. não haverá coisa manchada, Aleluia, Senhor. porque o fogo abrasador provará na entrada da porta. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu corpo está tremendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mais uma vez na presença Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Versículo 2. Aleluia, Jesus. Capítulo 21, versículo 2. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aleluia. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Aleluia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra senão 100 metros aproximadamente, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Então subiu Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos,
não se rompeu a rede. Aleluia, Jesus. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Aleluia. Amém. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Amém? Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A palavra de Deus, Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. ela, Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. embora ela seja um todo, de Gênesis a Apocalipse, existe momentos diferentes uns dos outros. Existem pessoas diferentes umas das outras. Existem culturas diferentes umas das outras. Existem ensinamentos diferentes uns dos outros. Existe a multiforma e graça e sabedoria de Deus pelo seu Espírito Santo trabalhar. E quando eu digo sobre esses tempos, sobre esses momentos, sobre esses dias, existe dentro deles altos e baixos. Não para Deus, mas para o Deus que trabalha no alto, mas também trabalha no baixo. Aleluia. Existe a soberania dele em revelar ao homem o seu poder, a sua glória, a sua grandeza. Existe o Deus se revelando ao homem. Existe o Deus trazendo à existência a salvação, a libertação, a transformação, Glória a Jesus. a edificação, os ensinamentos, a repreensão, as bênçãos. Aleluia. E também para alguns, maldição. Existe climas que a Bíblia vai chamar de primavera, vai chamar de verão, vai chamar de inverno e vai chamar de outono. Mas quando a gente compreende, a gente leva esse livro completamente para o nível espiritual, nós compreendemos. E quando se trata de climas, se trata de fases do ser humano. Se trata de momentos, de circunstâncias, de sentimentos, de ações, de pensamentos, de desejos ou falta de desejos. Aleluia. Vai falar de fortaleza ou vai falar de fraqueza. Vai falar de conhecimento ou vai falar de insensatez. Ou vai falar, aleluia, de loucura ou vai falar de sobriedade. Mas em todas elas, Ele está trabalhando. Aleluia, Deus. Aleluia. Em todas elas Ele está agindo. Aleluia. Em todas elas Ele está construindo Verdade. na Glória a vida Deus. do ser humano, trazendo existência na vida do ser humano a sua obra redentora, a sua obra salvadora, a sua obra, aleluia, transformando, Aleluia. edificando, renovando o ser humano. Eu falei de coisas antônimas, ou seja, de coisas contrárias uma da outra aqui até agora. Mas tudo isso são resultados de nós mesmos. São resultados do próprio ser humano em si. Mas Deus, Ele sabe, porque foi Ele que criou o ser humano. Aleluia. Foi Ele que criou no barro e escolheu o barro, aleluia, para soprar o seu Espírito, para dar o seu Espírito Santo para fazer morada. É, Jesus. Aleluia.
para fazer a edificação, para fazer a construção, para fazer a santificação, para fazer a remissão, para concluir na vida do ser humano a obra maior de todas, levá-lo, como eu disse no começo, à cidade santa, a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Aleluia. Aleluia. E nós vemos aqui a história de um homem que ele está no seu pior momento da sua vida. No pior momento da sua vida, porque o pior momento da vida de alguém não é quando ele está nas trevas. O pior momento de um ser humano é quando ele prova a luz, mas volta para as trevas. O pior momento de um ser humano, de alguém que está ali com anemia, é quando ele prova uma vitamina e ele sabe que é bom, mas ele rejeita a vitamina. Esse é o pior momento, esse é o pior estado de alguém. É o pior estado do ser humano. E aqui nós estamos falando de um homem chamado Pedro. Nós estamos falando de um homem que está passando a maior crise da sua vida existencial. Aonde ele vai fazer coisas que ele só fazia antes de conhecer Jesus. Ele vai voltar a fazer coisas bem antes de quando ele conhecia Jesus. Ele vai tornar a fazer aquilo. Ele vai tornar atrás. Ele vai literalmente deixar os 3 anos e meio aproximadamente que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que ouviu os ensinamentos de Jesus, que viu os milagres que Jesus havia feito. Ele literalmente pega, coloca aquilo dentro de uma sacolinha de plástico e joga na lata do lixo. Por quê? Por que essa mensagem essa noite? Por que esse momento de tanta sensibilidade, de reflexão esta noite, nesse começo de noite, aqui no Ministério Cristão Enfatá? Revelação do próprio Deus, revelação do Espírito Aleluia. Santo de Deus para cada um de nós. Aleluia. E não queira crer porque estou pregando essa mensagem, não queira crer porque sou pastor, que não estamos no mesmo barco. Porque se alguém estiver pensando, fazendo acepção de alguém aqui essa noite, aleluia, Deus não está aprovando esse pensamento. Deus não está aprovando os nossos pensamentos. Aleluia. 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 Por quê? Porque nós estamos passando por crises no planeta. No planeta. Estamos passando por mudanças, por transformações. E toda transformação gera um desconforto. Toda transformação gera um desgaste. Toda transformação gera muitas vezes, para alguns, insegurança. Para outros, mesmo que tenha fé, mesmo que tenha sabedoria, mesmo que tenha conhecimento, vai gerar um desgaste de energia para ele. Porque ainda está em um corpo limitado. Porque ele ainda está em um corpo que sente dor. Ele ainda está em um corpo que sente aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco. Aleluia. Os altos e baixos, as alegrias e tristezas. Aleluia. Mas uma coisa é certa, a igreja do Deus vivo, Aleluia. que está passando por esse momento, por esses dias. Aleluia. Nenhuma crise dura para sempre. Aleluia, verdade.
Glória a Deus. Vou dizer de novo, nenhuma crise dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E eu já conversei com algumas pessoas nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos praticamente impossíveis para dar o próximo passo, para ver o novo amanhecer em sua vida. E eu já falei, do jeito que está não vai ficar, porque não tem como permanecer do mesmo jeito. Alguma coisa Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alguma coisa o soberano está preparando que ainda não está diante dos nossos olhos, pelas limitações que temos. Mas uma coisa é certa, aleluia, aleluia. Não há mal que dure para sempre. É verdade. Não há provação que não tenha fim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É, Jesus. Não há inimigo tão forte que ele continue lutando, guerreando, e nos afrontando, que uma hora ou outra ele não venha perder a sua força, porque só existe um Todo-Poderoso, e esse Todo-Poderoso está aqui essa noite. Glória a Jesus. Para mudar a nossa vida, para mudar as nossas circunstâncias, para trabalhar em nós e através de nós essa noite. Oh, aleluia! Aleluia! Abra o coração essa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Abra o coração, em nome de Jesus Cristo, e receba esta palavra, porque você recebendo esta palavra, você não só recebe a palavra, mas recebe cura, recebe vida, recebe saúde, recebe unção, recebe vigor, recebe a capacidade para dar mais um passo na sua vida. Aleluia. Para dar mais um passo no amanhã. Aleluia. Ainda que no mundo continue a crise, Oh, glória. você não está, aleluia, compartilhando, você não está comendo, você não está vivendo as práticas do mundo, mas você está na presença, você está na casa de Deus. Aleluia. 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 Você está na presença dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então a crise, ela dura um momento, diz o salmista. A crise é um momento, ou a ira de Deus é um momento. Aleluia. O mundo está vivendo a ira de Deus, mas nós estamos vivendo a misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Nós estamos vivendo a graça de Deus. Nós estamos vivendo na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo, estamos dando glória a Deus e aleluia, diácono. Nós estamos reunidos, nós estamos glorificando aquele que vive. Glória a Jesus. Nós estamos exaltando Ele Aleluia. essa noite. E Ele é todo poderoso. Aleluia. Será? Aleluia. Não tenho dúvida nenhuma de que Ele está recebendo esse Aleluia. culto essa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma, aleluia, que os seus olhos é como chama de fogo. Aleluia. Olhando para nós, Glória a posto Deus. em nós. Aleluia. Verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor dos Aleluia. exércitos. Aleluia. Aleluia. E na crise, Aleluia. as palavras que Deus manda são essas. Aleluia. Nas crises, Aleluia. Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Nas crises, Oh, glória. se Ele está com os olhos postos em nós em todos os momentos, imagine na adversidade, imagine na provação, imagine nas nossas fraquezas e limitações. Aleluia. Aleluia, aleluia. E sabe para quê? Para dizer, com as obras das suas mãos, anunciando o seu poder, anunciando pelas obras das suas mãos o que Ele fala
pela boca dos profetas, Aleluia. pela boca dos servos e das servas de Deus, trazendo à existência aquilo que está nas mãos dele, para a nossa vida. Para a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Ele pregou 3 anos e pouco para Pedro, dizendo: Pedro, eu vou partir, eu vou ser crucificado, vão bater em mim, vão escarnecer de mim, mas ao 3º dia, Pedro, eu vou voltar, Pedro! Aleluia. Ao 3º dia eu vou voltar, Pedro. Aleluia. Semanas após semanas, anos após anos. E ele dizendo: eu vou voltar, 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 eu vou voltar. Glória a Jesus. Aleluia. A morte não me conterá, Aleluia. pois eu vim para isso, para vencê-la. Aleluia. Reis, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o Pedro, né, às vezes nós achamos a pior crise de um ser humano é ele esquecer os 3 anos e meio de que ele andou com Jesus. A pior crise de um ser humano é ele esquecer que ele caminhou com Jesus. A pior crise de Pedro é ele ver Jesus. E, detalhe, após a ressurreição, ele já havia visto Jesus. Olha, essa era a 3ª vez. Olha, diácono. Era a 3ª vez que ele se apresentava. Então, Pedro viu uma, viu 2. E parece que não havia resolvido nada. Aleluia. E como de fato não havia resolvido nada. Porque quando fala de crises, fala de decepções na vida. Fala de circunstâncias que nós nos tornamos impotentes contra ela. Aleluia. A maior decepção de alguém pode dizer dessa maneira: a maior decepção que eu tenho são com as pessoas. São com algumas pessoas. Essa é a minha maior decepção na vida. Já ouvi várias pessoas dizerem isso. Agora eu vou dizer desse homem: a maior decepção desse homem não foi com as pessoas. A maior decepção desse homem não foi muito menos com Jesus Cristo. A maior decepção de Pedro foi com ele mesmo. Glória a Deus. Foi com ele mesmo. Porque dias antes Aleluia. havia negado o mestre. Ele mesmo. Essa é a pior decepção de alguém. É quando ele se decepciona com ele mesmo, com ele próprio. Essa é a pior de todas. Pedro estava assim. Pedro estava assim, vivendo esse pior momento da sua vida com ele mesmo. E então ele falou: eu vou voltar, eu vou esquecer tudo isso. Não é pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não. Numa crise dessa, talvez não é para ninguém o que eu vou dizer aqui, mas para alguém que você conhece. Não vou congregar mais. Vou parar. Pandemia, perseguição, crise na política, crise social, crise financeira, crise espiritual, crise sentimental. Vou desistir de tudo. Vou parar com tudo. Mas se o ser humano olhar para dentro de si, ele vai ver que Jesus não tem nada a ver com isso. Ele veio salvar aquele que havia se perdido. Aleluia. Ele veio pôr em liberdade os que estão cativos. Ele veio buscar, estender o seu braço forte para libertar, para salvar, para curar, para transformar, para arrancar do pó e da cinza e fazer sentar, aleluia, em cima de uma rocha e ficar firme. Aleluia. Ele veio para isso e ele cumpriu isso.
Aleluia. Como ele fez na vida de Pedro, mesmo Pedro jogando tudo na lata do lixo, todos aqueles 3 anos e pouco, e falou: vou voltar às mesmas práticas de quando eu estava nas trevas. Vou voltar às mesmas práticas de quando eu estava na imensa escuridão. Aleluia. E você pode ter certeza, se você parar, não é só você que vai parar, muitos vão parar. Se eu parar, imagina, quantos pararão? Quantos se escandalizarão? Assim foi com Pedro. Pedro falou: eu vou parar, vou voltar a pescar. Nós vamos também. Nós vamos também. Nós vamos também. Se você vai, Pedro, se você que ali confrontava Jesus, falava com Jesus, está voltando a pescar, imagine nós. Então vamos todo mundo pescar. Então vamos todo mundo esquecer tudo que aconteceu até hoje. Vamos apagar batismo, vamos apagar casamento, vamos apagar tudo na nossa experiência, os milagres, vamos apagar tudo na nossa vida. E eu vou voltar aos meus 32 anos de idade, os meus 31 anos de idade, os meus 30 anos de idade. É assim que Pedro estava. É assim que Pedro estava, nessa condição de existência de vida. Era assim. Aleluia, aleluia. Mas não importa como você entrou aqui essa noite, importa como você vai sair daqui essa noite. Porque talvez, aleluia, você está pescando, talvez você está vindo aqueles desejos na sua vida de voltar àquelas velhas práticas, talvez os seus pensamentos estão se inclinando de novo, aleluia, a desistir, a desanimar, a parar, a voltar às velhas práticas. Você pode estar, aleluia, no seu pior momento da sua vida. Deus está aqui para te restaurar. Jesus está aqui para te colocar de pé de novo. Glória a Deus. E escrever uma nova história para você. Escrever uma nova história para mim. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Só que existe um detalhe muito grande a partir do nosso batismo. A partir do primeiro amor com Ele, existe uma diferença daqueles que provaram e aqueles que não provaram ainda. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que você vai fazer tudo muito melhor do que você fazia e você não vai conseguir nada na vida. Não vai conseguir nada na vida. Por quê? Porque na pior crise dele, ele falou: eu vou pescar. Porque no passado eu pescava e eu ganhava. Eu vou voltar a pescar. Os historiadores dizem que ele tinha uma firma, uma frota de barcos, perito na pesca. E não só ele, como ele tinha funcionários empregados. Eu vou voltar de novo, porque o que aconteceu até hoje foi conto de fadas. O que aconteceu até hoje foi engano. Jesus mentiu para nós. Aleluia. E ele vai e pesca. Vai lá. A melhor rede, o melhor barco, né? Os melhores profissionais ali com ele. A noite inteira não pegou nenhum peixe. A noite toda, nenhum peixe. Nem uma tilapinha dessa da represa Billings. Não, nada. Gastaram, perderam a noite de sono. Perderam o trabalho, a energia. E não adiantou nada. Não valeu de nada. Só decepção e amargura. Só tragédias, irmão, irmã. É só tragédia para o ser humano que está longe da presença de Deus. Aleluia. É só amargura e decepção. Aqueles que estão longe da presença de Deus não têm o prazer que você tem, não têm a alegria que você tem, não tem o Espírito Santo na sua vida como você tem. Glória a Jesus. Aleluia. Eles não têm nada, eles são vazios. Eles estão em grande agonia, aflição de espírito. E você, e eu, e nós temos a certeza da vida eterna. Aleluia. Ninguém rouba isso de você, ninguém rouba isso de mim. Ninguém tira essa promessa da igreja. Aleluia. Ninguém vai roubar essa promessa da igreja.
nada poderá roubar essa promessa de Deus que Ele fez na sua vida. Aleluia. Aleluia. Nada poderá impedir a promessa que Ele fez na minha vida nos 3 anos e meio. Aleluia. Nos 3 anos e meio, pastor, então faz só 3 anos e meio. Não, eu estou conjecturando a revelação de Pedro para nós aqui essa noite. O que Ele revelou para Pedro em 3 anos e meio. E o que Ele revelou para você em 3 anos e meio. Oh, glória a Deus. Desde quando lá atrás tu desceste as águas do santo batismo. Quantos altos e baixos aconteceu, e quanto livramento aconteceu, quantas experiências aconteceu. Hoje é noite de lembrar de novo, para que você, aleluia, não morra nesse mar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Chamado mundo. Para que nós venhamos morrer nesse mar chamado mundo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E pela terceira vez o Mestre vai Aleluia. aparecer. Ele não desiste de você. Ele não desiste da noiva dele. Aleluia. Ele é fiel à noiva. Glória. Ele quer casar, ele vai casar. Hã? Aleluia. 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 Ele vem ao encontro de Pedro, ao encontro dos discípulos. E não exige nada deles a princípio. Aleluia. Não exige nada, nada. Olha. Mesmo Pedro vendo ele após a ressurreição e dizendo: vou pescar. Aleluia. Ele para na beira da praia, vê eles a 100 metros dentro do mar. E já sabe, né? Porque ele é onisciente. Aleluia. Ele já sabe que eles não apanham nada. Então ele começa a preparar a brasa. Na praia, na beira da praia. Enquanto eles estão dentro do mar, lutando, se esforçando, suando, ele está lá preparando, na beira da praia, Aleluia. brasas, acendendo o churrasco, acendendo a churrascada de peixe, preparando o pão. E ele está, vai Pedro, vamos jogar, Pedro, vamos ver se aqui está, Pedro, não, vamos ver se agora dá, Pedro, não deu, não vai dar, não deu, não, vamos jogar aqui, vamos jogar ali. Ele está lá na beira da praia, fazendo a comida, preparando. Aleluia. E aí quando começa a amanhecer o dia, está tudo preparado lá, aí ele dá um grito: tem peixe aí? Aleluia. Pegaram algum peixe aí?